Então, olá, sejam bem-vindas. Quem está aqui, quem são as mães que estão com interesse no conteúdo relacionado ao desmame. Eu sou a enfermeira Ivânia e quero te conduzir da melhor forma possível nesse processo. E preparei hoje o top 5 dos principais mitos que eu acabo escutando das mães, que eu acabo recebendo no direct, mensagens. Então é muito importante nós estarmos desmistificando tudo isso, porque é de fundamental importância a gente saber o que é certo e o que é errado, para que caminho eu quero seguir e o que eu quero dar de melhor para o meu filho. Então sejam bem-vindos aqui e, como eu falei aqui para vocês, o principal objetivo, tá? Não é julgamentos, é livre de julgamentos. Então, nós vamos desmistificar as crenças erradas, tá, sobre o desmame, acolher as dúvidas de cada uma e abrir caminho para uma experiência mais leve e informada. Até porque a questão do desmame eu recebo de muitas mães que já estão muito cansadas e que já tentaram de tudo, tá? De tudo o que a maioria das colegas, amigas, comadres, vizinhas ensinam e que elas adquiriram através do senso comum. O que funcionou para uma não é que vai funcionar para outra. Então nós precisamos compreender e aqui eu quero jogar uma luz nisso tudo, para que você faça e que você passe juntamente com sua família, juntamente com seu filho, sua filha, essa fase de maneira mais leve, de maneira informada, justamente sobre isso, ok? E, como eu falei, tá? Aqui sou eu, meu esposo, o Emanuel e o Joaquim. Essa é minha família. E eu tive dificuldade no desmame do Joaquim, o menor. Eu conto em um vídeo em relação à minha dificuldade, porque no Emanuel eu não tive dificuldade. Ele próprio, com 1 ano e 4 meses, não quis mais ser amamentado, se alimentava bem e deixou. O Joaquim, o contrário. Não sei se aí acontece também, mas a gente sempre acaba falando. Tava acordando. O primeiro é de cristal, o segundo já é de ferro e o terceiro é de borracha. É um grande ditado. Mas o segundo, ele vem para desafiar realmente as nossas expectativas por já achar que já é mãe de um, acha que o segundo vai tirar de letra, mas eu digo para vocês, não generalizem, não comparem, porque sua criança é única. Não é porque o mais velho funcionou isso que no mais novo vai funcionar também. É totalmente diferente. E comigo não foi diferente. O Joaquim queria mamar o tempo todo. Ele queria, vinha, puxava minha blusa e se eu tivesse sentada, ele não queria comer, ele preferia o tetê. E nesse momento ele já estava com 1 ano e 3 meses. Eu já estava cansada, ele já estava grande e eu senti que não estava mais confortável nem para mim e nem para ele. Até porque uma criança mais de 1 ano já tem que estar com uma alimentação estabelecida. Então ela já precisa de um suporte nutricional que não vem só do leite materno. Precisa ter os alimentos sólidos, né, que tem proteínas, carboidratos, vitaminas, ferro, zinco, cálcio e tudo mais. Então eu senti necessidade e eu fui buscar ajuda. Então eu fiz um curso voltado para profissionais, como eu sou enfermeira e profissional da área de saúde, fiz um curso para profissionais. Mas naquele momento, a primeira que aplicou o curso foi eu, foi comigo. E deu muito certo, funcionou super bem. Então eu replico esse método que eu aprendi com uma psicóloga, eu replico para as mãezinhas e já é um tempo, há 1 ano que eu venho replicando e sim, eu só colho frutos bons, eu só colho depoimentos de famílias realizadas, de mães que voltaram a dormir bem e isso eu quero levar para o mundo, tá? Não só para minha região aqui. Então eu sou enfermeira há 11 anos
e moro na região interior do Paraná. Então, aqui no interior do Paraná, 30 quilômetros aproximado da Argentina, nosso país vizinho, mas eu quero que a minha voz e que a minha informação chegue aí na sua casa, chegue aí para você, independente do lugar que você mora, porque é isso que a tecnologia nos proporciona. Então, vamos usar de maneira adequada a tecnologia a nosso favor. Então, seja bem-vindo aqui, se você está entrando agora. Eu tive um probleminha técnico, não vou conseguir acompanhar os comentários, mas no final eu prometo que eu vou olhar, se tiver dúvidas, no final eu respondo, ok? Então aqui vocês me conheceram um pouquinho. Vamos dar sequência à nossa aula. E antes de iniciar falando sobre os mitos, eu quero trazer uma história. Eu gosto de contar história. E eu não sei se você já conhece, mas eu quero trazer hoje a história dos flamingos. Se você já conhece, deixa aí no seu comentário, para vocês entenderem que tem uma relação conosco. Você sabia que os flamingos perdem a cor rosa quando têm filhotes? Eles se doam tanto para alimentar, proteger, cuidar, que transferem seus nutrientes, sua energia, até a sua cor para os filhotes. E ficam pálidos, mais cansados, menos visíveis, mas isso não é sinal de fraqueza. É sinal de amor, de entrega, de instinto, de presença. E quando os filhotes crescem, eles voltam a se alimentar bem, a se nutrir de novo. E a cor rosa volta, mais forte, mais vibrante. Mãe, talvez hoje você esteja se sentindo assim, pálida, esgotada, sem cor. Mas isso não é o fim da sua cor. É só um capítulo da sua história. Você vai voltar a se nutrir, vai voltar a dormir, a se olhar com carinho. E a sua cor, sua essência, sua luz vai voltar. E aí, gostaram desse vídeo? Gostaram dessa história? Eu me identifico muito. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei maravilhosa, porque realmente é isso que acontece conosco. Então, por algum momento da nossa vida, principalmente pós o nascimento do seu filho, nós acabamos perdendo um pouquinho da nossa identidade. De uma certa forma, meio que se anulando e dando prioridade ao cuidado daquela criança. Por mais que você não seja uma mãe solo, que você tenha um esposo, um parceiro, a maior parte do cuidado com aquele recém-nascido, daquela criança, é contigo, mãe. Então, justamente, acabamos perdendo um pouquinho dessa cor, como os flamingos. E isso não é mito, eu fui pesquisar, realmente tem uma base científica, porque é através dos nutrientes que tem essa pigmentação nas penas dos flamingos. E eles produzem o leite de papo, que eles falam que é um líquido muito rico em nutrientes para que os filhotes cresçam de maneira saudável e fortes. E é por isso que, com esse alimento, a coloração acaba sendo transmitida junto. Os filhotes dos flamingos nascem brancos, mas eles vão crescendo, se desenvolvendo e criam aquela cor. E nós também, mães, quando a gente percebe que os filhotes já não dependem tanto de nós queremos e conseguimos voltar a olhar um pouquinho mais em nós. E justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Gostaram dessa história? Deixa aí nos comentários. Começamos então o nosso top dos mitos. Mito número 1. Desmame tem que ser de uma vez. O que vocês acham?
Com certeza vocês já escutaram isso. Tá na hora de desmamar. Nossa, mas ele tá tão grande e ainda mama no peito. Agora o contrário também acontece. Você quer desmamar, mas ele é tão pequenininho, né? Então, sempre tem os julgamentos e a gente não pode escutar. Porque a gente fala que o desmame não é só tirar a criança do peito. Não, a gente tem que ressignificar tudo isso, porque é um vínculo. Então, a amamentação não é só alimento, é um vínculo entre mãe e filho que se estabeleceu lá no nascimento. E não pode ser de uma vez por todas, porque senão vai acontecer como a gente está vendo nessa imagem aqui. Criança chora de um lado, mãe chora do outro, né? E justamente não é isso, porque a gente tem uma grande dificuldade. A gente, quando vê o filho chorando, quando o filho fica frustrado, a gente tenta de tudo fazer com que ele melhore o estado dele, que ele pare de chorar. E se você quer parar de amamentar e deixa ele dormindo com a avó, ele vai chorar, você sabe que ele vai chorar. Mesmo vocês não estando juntos, você vai se sentir culpada. E não é esse o objetivo. Então, realmente, é mito. Desmame não tem que ser de uma vez. Vou me colocar na tela para vocês conversarem melhor comigo. Desmistificando esse mito. O desmame certo precisa ser gradativo. Você precisa estar compreendendo o processo e o seu filho também. Ele precisa entender que o TT tá dando tchau, tchau. Ele precisa entender que o TT tá ficando de lado porque ele já é uma criança grande, ele já tem consciência disso e ele consegue se alimentar bem, ele consegue ficar bem sem o TT, ele consegue passar um tempo prolongado sem mamar. Então, são sinais que sim, ele já está pronto para o desmame. E nesse momento, você tem que ir devagar, limitando as livre demanda, você tem que ir devagar, fazendo esses conceitos ficarem bem claros para essa criança. E isso não é em 3 dias, tá? O meu método é que você volte a dormir bem em 21 dias. Tá? Então, 21 dias é o período ideal que essa criança compreende e que a mamada não vai ficar o tempo todo e ele vai ficar bem sem o TT. Ele vai voltar a dormir bem, entenderam? Então, mito número 1 desmistificado. Ao contrário, não vai ser de uma vez por todas, ele tem que ser gradativo, devagar, tanto para você compreender, para o seu organismo diminuir aquela produção de leite, que a gente sabe que tem a sucção, tem a produção. Quanto mais o bebê mama, mais vai ter produção de leite. Quanto menos ele mama, menos vai ter a produção de leite e o seu organismo vai compreendendo, vai se equilibrando nessa produção e vai acontecer o quê? O próprio organismo vai se estabilizar, fazendo com que não tenha problemas com mastite, que é a situação que a gente mais atende de intercorrências quando as mães querem desmamar de uma vez por todas. Mastite é aquela mama cheia, empedrada, engurgitada, que pode ter infecção além de inflamação e é um processo muito doloroso. Criança chora de um lado, mãe chora de outro e tudo isso fica muito comprometido. Ok, mito 1, desmistificado, caiu por terra. Vamos para o mito 2. Mito 2, vamos lá. Se você está cansada, é só desmamar. O que vocês acham? A maioria das mães me procuram por estar cansada, realmente. O cansaço, principalmente após o retorno ao trabalho, gente. Quem trabalha 8, 12 horas por dia, tá? Quem faz plantão trabalha 12 horas por dia. Quem trabalha 8 horas, chega em casa, tem roupa para lavar, comida para fazer, não é só com vocês, tá? Antes de eu estar aqui com vocês, a gente já deixou os nossos filhos de banho tomado, já deixamos a janta pronta. Então, mãe que sabe da importância do cuidado com o seu filho, realmente o cansaço é real, tá?
Mas o desmame, vocês precisam compreender que não é uma solução mágica. Ele precisa ser feito com consciência, porque senão depois vem a culpa materna, vem o luto pelo desmame. Então sim, a gente compreende que a gente quer fazer o desmame para voltar a dormir bem, para diminuir esse cansaço, mas a gente também precisa compreender esse processo, que no período do desmame, no processo do desmame, a gente precisa compreender que não é uma solução mágica, ok? Então vai ter o período ali que você vai estar formulando conceitos com essa criança vai ter os momentos de choro, mas esse choro não vai ficar sem assistir. Você vai transformar essa forma de carinho, porque eu sei que quem amamenta, toda vez que a criança chora, o que vocês fazem? Puxa uma blusa e tá com teta, tá? Não é só aí que acontece. Eu sei que é bem normal, ou principalmente vai na igreja, vai em algum evento, criança chorou, coloca mamar, tá? E aí, depois, como que vai ser quando você não estiver amamentando? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai deixar a criança chorando? É claro que não. Então, esse choro a gente vai acalentar de outras formas, não é só com o peito. Uma criança maior de 1 ano, ela já consegue compreender. Ela consegue compreender o processo e ela, sim, às vezes pode fazer um draminha para vocês, tá? É bem normal. Criança no processo do desmame, quando é contrariada, elas podem fazer um escândalo. Mas você precisa saber como driblar tudo isso. E se você, no processo do desmame, falou que não vai amamentar naquele momento, tem que cumprir. Combinado é combinado. Porque é dessa forma que a criança vai entender. Agora, se o contrário acontecer, que ela chorar e você se comover com esse choro e falar, vem aqui, meu nenê, que a mãe dá o tetê, como que ela vai entender e confiar em você? Ela vai falar, claro, é só eu chorar que ela vai me dar. Então, se você combinou que aquele momento não é a hora de mamar, nada de tetê. Você vai usar a técnica da distração, que eu ensino lá nos meus vídeos. Você vai ensinar a técnica do adiamento. Vai colocar tudo isso de maneira lúdica com essa criança. Não é falar. Tem que mostrar. A criança gosta de imagens, gosta de brincadeiras e gosta de diversão. Então, a gente vai reformular conceitos, tá? Entenderam? Então, não pense que o desmame vai ser uma fórmula mágica para o cansaço, porque parou de amamentar, mas você tem obrigação de se conectar com essa criança. De que forma? Uma criança de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, criança de 2 anos, o que ela gosta de fazer? O meu, ele fala assim, mãe, senta aqui comigo, mãe. E eu tenho que largar tudo e sentar com ele, porque eles querem nós presentes. Não é teta. A partir de 1 ano, eles não querem peito. Vocês podem ver, tem criança que vem, a mãe puxa a blusa, ele vem, pede para mamar, a mãe puxa a blusa, ele dá umas 3, 4 chuteadinhas e corre brincar. Ou se tá no meio de uma festa, folia, bagunça, ele vem, mama um pouquinho, no primeiro movimento, no primeiro barulho, ele já se distrai e sai. Então, esse também é um dos sinais que a criança não quer o peito para se alimentar. É só como um sinal de conforto para saber que a mãe está ali disponível. E a gente pode usar essa disponibilidade, essa presença com a criança de uma outra forma. Através de brincadeiras, sentar no chão, né? Contar historinha, cantar musiquinha, brincar literalmente. Vamos para o mito 3? Mito 3, esse é muito clássico mesmo, tá? Meu leite não alimenta mais. O que vocês acham? Quem aí já não ouviu falar que depois de 1 ano o leite da mãe vira água? Eu já escutei isso, tá? Gente, mito. Leite não vira água. Leite materno continua tendo valor nutricional e emocional mesmo depois de 1 ano. A questão aqui não é se ainda serve, e sim se está bom para vocês dois, tá? É justamente isso.
Como que uma mãe com uma criança grande, que muitas vezes é ela que traz o sustento para casa, trabalha o dia todo, tem que acordar várias vezes à noite, vai estar com uma disposição. Então chega um momento que ela vê que está na hora de encerrar esse ciclo, mas não é porque não sustenta, é porque não está confortável para ambos. E sim, a gente sabe, tá? Eu tenho uma aula com a nutricionista que ela vai falar com vocês justamente sobre isso, que uma criança a partir de 1 ano precisa se alimentar, comidas sólidas, aquelas classes de alimento que precisam estar bem estabelecidas a partir de 1 ano, ok? Então, justamente, ele alimenta, mas a partir de 1 ano ele é um complemento. O Ministério da Saúde propõe que até os 6 meses de vida do bebê tem que ser o leite materno de forma exclusiva. A partir de 6 meses, eles falam de até 2 anos ou mais, precisa, tá, estar com alimentação associada. E o que a gente acaba percebendo? Crianças grandes, aquelas que mamam no peito, muitas vezes comem pouco, porque elas sabem que se elas não comer, tem o TT. E as mães ficam confortáveis com isso. Mas chega um momento que elas percebem que o organismo já não produz tanto leite, que a criança está comendo pouco e que está virando uma bola de neve. Ela não sabe para que lado correr. E aí você começa a observar que sim, criança, que come pouco, precisa se alimentar mais porque eles gastam muita energia no dia a dia. Então eles precisam comer. E várias crianças que eu observei que se alimentavam menos, mamavam, com o desmame, a alimentação ficou melhor, ficou mais estabelecida. As mães chegam a me relatar, Ivânia, agora só faltam comer o reboco da parede, de tanto que estão comendo, justamente, porque elas sabem que não tem mais o TT, e o próprio organismo, a fisiologia do organismo mesmo, vai fazer com que a criança compreenda que ela precisa se alimentar e agora o TT deu tchau tchau, então vem a alimentação sólida. Compreendido? Então não é que o leite vira água, esse é mito. E o 4, mito número 4, gente, esse é muito importante. Meu filho vai se sentir rejeitado. O que vocês acham? Será? É uma das grandes preocupações das mães. Hoje eu estava lendo os formulários e as mães me falavam isso. Eu tenho medo da quebra do vínculo, tenho medo que ele não me queira mais. Então, justamente, é uma dúvida, mas ao mesmo tempo ele é um mito. Prestem atenção, mães. Nunca, o filho de vocês nunca vai trocar vocês. Mãe vai ser sempre mãe, tá? E o desmame, quando feito com afeto, pode ser uma oportunidade ainda maior de fortalecer o vínculo de outras formas, que é aquilo que eu falei para vocês. Brincadeira, diversão, várias outras formas de manter o vínculo. Então não é só com o peito que a gente faz esse vínculo, ok? Então justamente não é abandono, é transformação. Agora, para vocês prestarem bastante atenção, tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? Bem claro, tá? Porque aquele medo, aquele sentimento de culpa pode prejudicar no processo do desmame. Então você precisa entender que o teu bebê, a tua criança maior de 1 ano, não vai te rejeitar, não vai se sentir menos filho ou você vai se sentir menos mãe por conta do desmame. Eu percebo que as mães acham que se elas desmamar, elas vão estar sendo egoístas. Eu quero desmamar porque eu quero voltar a dormir bem, e isso é egoísmo da minha parte. Porque quando ele ficar doente, eu sei que sem o mamar vai ser mais difícil. Mães, prestem atenção. Não é egoísmo. Sabe por que não é egoísmo? Porque você precisa estar bem para seu filho estar bem. Se você não estiver bem, você não tem condições de cuidar bem dele. Vocês entenderam?
Vamos imaginar uma mãe com dor. Uma mãe com dor não consegue estar bem e não consegue estar inteira para cuidar do seu filho. Vamos imaginar uma mãe extremamente cansada, com dificuldade para dormir, tendo que acordar a cada 1, 2 horas à noite, no outro dia tendo que trabalhar 8 horas seguidas, chega em casa, tem roupa para lavar, comida, janta, banho, tarefa escolar, arrumar a mochila, organizar a casa, juntar brinquedo, fazer tudo isso e amanhã tem um novo dia que espera ela. Será que isso é egoísmo? Não. Eu digo que não, porque você precisa estar bem. Porque uma mãe com tudo isso para fazer, como que está a cabeça dela? Ela está estressada. E qualquer briga, qualquer birra que a criança fizer, ela não vai ter paciência para acolher. Ela vai bater, ela vai gritar. E o que você está causando nessa criança? Que ela compreenda que a vida é feita de serviço, trabalho, grito, briga, né? Confusão. Então não é isso. Ah, mas eu estou amamentando. E o melhor para o meu filho amamentar. Não, o melhor é ele estar num ambiente que seja agradável para ele. Num ambiente que ele se sinta confortável, através de amor, carinho e respeito. E a gente consegue promover tudo isso não só com a amamentação. A gente consegue promover tudo isso através de carinho, brincadeira, massagem. Então, essa criança estando com você, você estando presente, já é o suficiente. Não é com o peito. Então, não se sinta egoísta e não pense que o seu filho vai ficar rejeitado. Combinado? Porque isso é um ponto fundamental que faz toda a diferença. Primeiro, a mãe tem que ter a decisão. E essa decisão tem que estar clara para ela. E aí ela vai comunicar isso para o bebê. Tudo de maneira gentil, de maneira tranquila e de maneira segura. O último mito, pessoal, tá? Mito número 5. Só dá para desmamar com choro. O que vocês acham? Será? Olha essa criança chorando. Muita gente realmente acha que o choro é inevitável. Ainda mais se uma criança maior que já sabe falar. Que além de chorar, ela vai falar, tá? Ela vai pedir mamar, tá? Então, digo para vocês. Pode acontecer situações de choro, mas tem formas respeitosas e empáticas para conduzir esse desmame, tá? Minimizando o sofrimento para os dois e para toda a família, né, que vai fazer parte de todo o processo, tá? Então, esse choro, realmente, a criança, a gente não pode impedir a criança de chorar, justamente. O que a gente pode fazer? Acolher esse choro. Esse choro não é aquela criança que você vai deixar de um lado chorando e quando ela quiser parar, que pare. Não, tá? Você não vai deixar de lado essa criança. Você não precisa levar posar lá na avó, na madrinha, tá? Não precisa disso. Você vai estar presente e vai acolher esse choro. E sempre que ela chorar, você vai falar: filho, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. O Tetê tá indo embora, tá dando tchau, tchau, mas a mamãe tá aqui. A mamãe dá colo, dá carinho, a mamãe canta musiquinha e a mamãe está com você. Tá tudo bem. Como que soa na cabecinha dessa criança? Me fala, o que vocês acham? Agora vamos imaginar o contrário. Não tem mais mamar. Para de choro, acabou. Aqui, ó. Mãe que passou um esmalte vermelho, escutei isso, tá? Achei que era só batom que passava, mas mãe que passa esmalte vermelho, batom, ó, chega, não tem mais TT. Você mordeu a mãe, tá saindo sangue, tá machucado e acabou. Não tem mais, chega. Me conte você enquanto adulto. Como você ia se sentir? O desespero ia ser muito maior na segunda cena.
Com certeza. O que a criança imagina? Meu Deus, que tipo de pessoa que eu sou? Eu machuquei a pessoa que eu mais amo na vida. Eu machuquei a minha mãe. Eu machuquei a teta, o peito, aquele que me alimentou até hoje. E como que vai soar para essa criança, gente? Não sou eu que digo isso, mas tem estudos que falam que essas crianças, sim, essas crianças que fazem esse desmame de maneira drástica, acabam sim se sentindo rejeitadas e aí reflete lá na fase adulta. Essas crianças que teve uma quebra nesse vínculo, o que acontece? Lá na fase adulta, essa fase oral, que é o vínculo no peito, é através da fase oral, da boca. Elas acabam crescendo adultos com compulsão alimentar, que tem necessidade de comer, comer, comer. Aquelas crianças que têm quebra no vínculo com a mãe, têm mais necessidade de doces, tá? Porque o doce representa o amor materno. Então a gente percebe adultos com compulsão por doces. A gente tem adultos que roem unha, tá? Porque teve um bloqueio nessa fase oral. Tem inclusive adultos que vão para a parte do cigarro, que tem fase oral também. Então a gente não quer isso para o mundo. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo não quer deixar esse tipo de filho para o mundo. Quer deixar o melhor tipo de filho possível, porque a gente sabe o quanto tá difícil, né? A gente sabe o quanto a parte da evolução tá complicada, que a gente sabe também que tem muitas coisas mais atrativas no lado ruim do que nas coisas boas. Então nós precisamos, enquanto seres humanos bons, precisamos deixar o nosso legado, deixar a nossa vida, a nossa família e os nossos filhos, ensinando para os filhos dos nossos filhos coisas boas, respeito acima de tudo. Então isso faz a diferença. E aqui no Desmame não é diferente, tá? Vamos voltar aqui para as nossas informações. Desmistificando o número 5, então, caiu por terra. Se chorar, vai ter consolo, tá? Não vai ser um choro sem consolo. Então, não precisa se preocupar com essa parte, que eu te ensino tudo, como driblar essa parte, como falar com essa criança no momento do desespero, tá? E aí você deve estar se perguntando, será que é possível passar por esse processo sem sofrer? São várias perguntas que eu recebo. Será que esse método aí do desmame certo funciona mesmo? Aqui eu dei um pouquinho, né, sobre como funciona esse método, que é respeitoso. E, né, quero trazer algumas mães que já experimentaram e concluíram esse método para vocês escutarem da boca delas. Vamos lá? Tava acordando 4, 5 vezes à noite, ele chorava, eu dormindo, eu só levantava a blusa assim, ele mamava e voltava a dormir. Eu tava tendo péssimas noites de sono, não tava rendendo durante o dia, no meu trabalho. Antes, as minhas noites eram muito ruins, eu não dormia direito, elas mamavam o tempo todo, eu não descansava, acordava no outro dia super cansada. Tinha noite que a gente acordava 5, 6 vezes à noite, né? Quando não, às vezes ficava a noite inteira aí, né, no peito, mamando, cada pouco, às vezes tinha que segurar, às vezes algumas vezes junto, porque não dava tempo de largar na cama, acordava. Sentia que era desconfortável, porque outro dia tinha que trabalhar o dia todo. É um paraíso, eu conto para as mães, eu sempre te indico, né, esse método e tudo, e todo mundo fica maravilhado. Além de desmamar de uma forma gradual e respeitosa, foi muito tranquila, consegui chegar no desmame total e o desmame noturno, que era o que eu mais estava sofrendo. Então hoje eu durmo a noite inteira na minha cama, eu e o meu marido no nosso quarto, e o Arthur no quarto dele dorme a noite inteira. Sucesso total. Foi um método maravilhoso, tranquilo e seguro. Deu certo e eu super recomendo. E hoje é totalmente diferente. Descansam bem,
se alimentam bem. Às vezes a gente se pergunta, né, o porquê não fez antes. Agora ela dorme a noite toda, todos os dias está sendo maravilhoso. E todo o processo, né, funcionou. Outra pessoa, né, porque parece que tu tá mais descansada, tu dorme a noite toda. E o teu bem-estar, tanto assim como mulher, né, digamos assim, a gente consegue, parece que se cuidar mais e dar mais atenção, né, pra. E aí, o que vocês acharam? Tá? São mães que já aplicaram o método e funcionou. A segunda é a Juliana, mãe de gêmeas. Vocês viram que ela fala, elas dormem bem, né? E ela me procurou. Olha só, mãe de gêmeas, amamentou até 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses e conseguiu realizar um método de desmame com 2, tá? Então realmente funciona, ok? E é isso que eu gostaria de falar nesse sentido para vocês. Por quê? Porque a maioria das mães, eu observei aqui os comentários, o principal motivo é à noite, tá? Mas não adianta a gente querer fazer o desmame noturno se não está bem estabelecido as mamadas do dia, tá? Então tem fases, tem etapas que a gente precisa seguir para conseguir voltar a dormir bem. Mas sim, você consegue. E eu quero convidar para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais como funciona o meu método, tá? Deixa eu mostrar aqui. É uma aula quinta da semana que vem, marquem aí. Vai ser no dia 17 de abril, às 20 horas. Vai ser aqui pelo YouTube, tá? Essa aula, muito importante. E só vai estar comigo quem fizer a inscrição através do link que a minha equipe vai disponibilizar agora aqui nos comentários. Então vai estar aqui comigo nessa aula exclusiva quem fizer a inscrição pelo link. E a partir do momento que você faz a inscrição, já tem um grupo de WhatsApp, tá? Exclusivo também, para a gente trocar informações relacionadas a esse evento, a essa aula. Também de brinde vai ir no seu e-mail um bônus, tá? Vai ir lá um presentinho no seu e-mail. E vai uma pesquisa para eu conhecer você também um pouquinho mais. Então, quem já fez a inscrição para essa aula, top, tá? Já fiquem aí na expectativa. Vai ser quinta da semana que vem. E quem ainda não fez, tá? Por gentileza, clica, vai aí nos comentários, vai clicar no link que vai aparecer para vocês e vai ser feita essa inscrição de maneira muito segura. Esse conteúdo eu espero que tenha ajudado vocês, para vocês não seguirem por esse caminho aí dos mitos, para vocês não quererem trocar o peito pela mamadeira, porque tem muitas mães que falam assim, Vânia, eu já tentei de tudo, eu tentei dar a mamadeira para ele parar de mamar um pouco no meu peito, principalmente à noite, e ele pega e joga longe. Ela não quer nem saber de mamar na mamadeira. E é justamente isso. Criança a partir de 1 ano tem que comer, não precisa mamar, tá? Então não queiram substituir o peito pela mamadeira. Não é esse aqui o que eu proponho no método, tá? Também não proponho fazer o uso de substâncias no peito, falar que tem dodói, para não causar traumas lá no futuro. Então eu quero te convidar para o desmame certo, para você, da mesma forma que eu e muitas mães que já aplicaram o método, voltar a dormir bem, tá? Então agora eu vou ver se tem algumas dúvidas, alguns comentários. Vamos ver aqui. A Emily, estou lutando para tirar minha bebê de 1 ano e 7 meses do peito. Emily, é uma idade muito boa, porque é uma idade que ela já obedece comandos, já compreende tudo. Então, nesse sentido, tá? Pode ficar tranquila que você está no caminho certo. Esse método é para você. Carla, a minha vai fazer 10 meses, morde muito o peito e acorda várias vezes à noite para mamar. Então, assim, Carla, provavelmente é a fase que tá nascendo os dentinhos dela. É a fase da dentição. Vai conversando com ela, explicando que não precisa morder,
tá? Faz para ela também o peitolé, tá? Que é o leite materno em formato de picolé. E aí dá para ela, ou também chazinho de camomila no formato de picolé para aliviar a coceira nos dentes. Provavelmente é isso que está acontecendo. Mas espera um pouquinho ainda, tá? Esse método é para crianças a partir de 1 ano. A Laís, o meu tem 1 ano e 6 meses, não consigo tirar o peito, principalmente à noite. Tem noites que não consigo dormir. Laís, é bem comum, não é só contigo que acontece isso. Tem crianças que a gente precisa desfazer essa associação entre mamar e dormir, para essa criança conseguir compreender que ela não precisa mamar para voltar a dormir. Então, tem alguns conceitos que a gente tem que entender, que ela tem que entender na cabecinha dela e que nós, enquanto adultos, temos que demonstrar isso para ela, que eu falo lá na minha aula no dia 17, justamente sobre isso. Ok? Então aqui são os comentários. Fico feliz quem me acompanhou até aqui. Se puderem deixar, essa aula vai ficar salva aqui. E se puderem deixar nos comentários para saber o que vocês acharam dessa aula, ficarei grata. Te espero vocês quinta da semana que vem aqui no canal Enfermeira Ivânia. Tchau, tchau!